Hoje nós vamos estudar esse capítulo do Evangelho, que é o Pedir e Obtereis, né? É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não teve a oportunidade de ler, eu acho que é um capítulo sensacional, assim, esse capítulo 27, quando ele fala da prece, né? Porque para os incrédulos, para aqueles que estão perdendo um pouco a fé, ou para aqueles que só querem aquecer sua fé, é um capítulo que, assim, nos inspira, né? Então ele fala da qualidade da prece, como a prece funciona, qual a eficácia da prece, como orar, né? Então tem uma série de aspectos sobre a prece. E eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho esse pedir e obtereis, né? Então tem essa passagem aí, posso pedir para o Marco Antônio ler a passagem? Ou só a Vera que pode? Bendito será dado, buscar e acharás. Batei e buscará, pois todo que pede recebe. O que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Então, essa passagem aí do Evangelho, né? Ela é muito intrigante, pelo menos para mim, assim, sempre foi muito intrigante quando fala assim, pedir, né? E a porta se abrirá. Essa parte aqui, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que pedem. Aí eu falo, mas como é que Deus dá as coisas que a gente pede, né? É só pedir e Deus dá. O que é isso, né? Como é que funciona essa questão de Deus ajudar, esse pedir, né? Então, eu confesso que essa mensagem nunca me tocou, nunca me tocava muito, assim, porque não parecia real, né? Parece assim, pede que Jesus vai te dar, mas é assim mesmo, né? Então, isso sempre me deixou um pouco, assim, desconfiada, vamos dizer, da religião, né? E aí, quando a gente tenta imaginar, né, quem que dá, que Deus é esse? Quando a gente fala de pedir e obtereis, né, quando a gente fala da prece, essencialmente a gente está falando da nossa relação com Deus. Então, cada um aqui nessa sala tem uma maneira de entender Deus, né, de sentir Deus, de se comunicar com Deus, né, e não tem uma maneira certa. Mas assim, se eu pedir para cada um agora tentar, né, imaginar o que é Deus para si próprio, né? Que imagem que vem? Que imagem é essa, né? Então, para alguns, essa imagem é presente, assim, de um pai, né? O pai que estás no céu. Aí tem um pai que está lá no céu, né? Tem uma varinha ali. E aí esse pai, né? A voz do pai. O pai vai botar a mão na sua cabeça. O pai vai lhe mostrar o caminho. E eu estou falando assim, não é para diminuir nenhuma fé, mas é só a minha trajetória de reflexão, né? Então, esse pai aqui para mim era assim, não soava, né? Não entendi, não conseguia compreender isso. Foi quando finalmente o Espiritismo apareceu na minha vida, né? E me deu uma outra visão de Deus, que é essa que a gente vai trazer aqui essa noite, né? A forma como Kardec tentou explicar um pouquinho o pedir, né? E obtereis. E ele traz uma outra visão. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro livro que Kardec trouxe, né, a primeira pergunta o que é Deus, né? E depois o Livro dos Espíritos vai desenvolvendo essa visão de Deus, né? Mas a primeira pergunta fala que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Depois de dizer que ele é a inteligência suprema, ele ainda não nos permite dar uma forma, né, para Deus. O que é Deus?
Mas ele fala que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, eu estou trazendo algumas imagens assim de efeitos inteligentes, né? Então, todos nós, se a gente parar para reparar um pouco, a gente está cercado de efeitos inteligentes, de harmonia, né? Suprema. Então, ele fala que Deus é essa causa suprema. E mais, Kardec, em um determinado momento, ele pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí ele fala: não, você não pode compreender a característica íntima de Deus. Por quê? Falta-lhe um sentido. Ou seja, a gente não vai ouvir Deus pelo ouvido, nem a mão de Deus vai nos encostar, né? Nem a voz de Deus. Não serão pelos nossos sentidos ordinários, vamos dizer, né? Que a gente vai experienciar. Nos falta um sentido, né? Depois ele desenvolve algumas características de Deus, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, né? E aí ele fala o seguinte: há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Por que eu estou batendo muito nesse ponto? A gente não vai conseguir racionalizar Deus. Os racionais, e eu me incluo dentro desse grupo, né, que quer uma explicação para tudo, a gente não tem um sentido, e nem mais o inteligente dos inteligentes é capaz de descrever algo que é infinito, imutável e é a causa primeira de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que a gente não pode, né, cada vez mais compreender e sentir. Na verdade, se eu pudesse dizer qual é o foco da palestra de hoje, é que a gente, a cada segundo das nossas vidas, possa cada vez mais se conectar, né? Desenvolver esse sentido, né? Esse sentir Deus. E aí tem o segundo livro da codificação, né? Um dos livros da codificação. A codificação do Espiritismo são 5 livros e a Gênese é um, que é sensacional. Tem um capítulo aqui que é sobre Deus, que desenvolve muito mais o Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta e uma resposta, né? Aqui não, é um capítulo que Kardec vai desenvolvendo essa visão do Espiritismo sobre Deus. E esse capítulo realmente, assim, ele é simples de ler, ele usa várias formas, né, de você visualizar Deus, mas ele começa, nesse item desse capítulo, a providência, ele fala o seguinte para a gente: para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o seu olhar do alto da imensidade, né? Ele não precisa estar naquele trono lá nos olhando. As nossas preces, para que eles as ouçam, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem neles. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então eu marquei em amarelinho essa tentativa aí de explicar Deus, né? Então, não é a voz de Deus, não é que a gente é como se, a Vera às vezes traz isso, essa visão também, né? Como se a gente estivesse num oceano, né? Nós fôssemos os peixes, mas mais do que a água do oceano, Deus nos forma enquanto peixes, né? Então, o nosso pensamento, ele vibra em Deus. E aí, Kardec, cientificamente, os espíritos nos trazem dizendo: olha, nós somos, no nosso universo, 3 elementos: matéria, Deus e espírito. Então, nós, espíritos, não somos Deus, né? Nós não somos, então a gente é um pedaço de Deus. Não, nós somos 3 elementos. Mas nós estamos emanados, vamos dizer, né? Qual seria a palavra de entender essa forma como Deus? Então, por meio do fluido cósmico universal, que seria essa energia, né, que a física quântica está tentando entender, qual é a energia primária, né? Qual é o elemento primordial que forma a matéria?
esse elemento primordial, vamos dizer assim, que no Espiritismo a gente chama de fluido cósmico universal, está a chave para a gente entender essa nossa comunicação com Deus. Então a gente se imagina como se a gente tivesse assim, como se fosse o ar, como se fosse o oceano. Só que a gente é fluido cósmico, meu corpo, meu perispírito é fluido cósmico universal, né? A matéria é fluido cósmico. Por isso que ele fala que Deus está nas pequenas coisas. Por isso que o Chico Xavier fala que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus o permita. Aí você fala, como é que é isso? Né? Como é que uma folha não cai numa árvore e Deus está lá? Né? Na verdade, a folha é formada por fluido cósmico universal. Né? O vento, o ar, nós somos todos dentro desse fluido cósmico universal. Então, a minha palavra vibra, né, em uníssono com essa vibração harmoniosa. Então, esse é o ponto do Espiritismo. Assim. A gente não precisa, né, nas nossas preces, repetir, a gente não precisa escolher um tipo de santo ou um local para orar. Por quê? Porque ele fala assim, Deus sabe mais de você do que você mesmo. Ele está em você, ele está te formando seu perispírito, seu corpo. Né? Então, o seu pensamento negativo vibra ali, né? Ele já sabe das suas questões. Mas isso não quer dizer, né, o fato dele estar com você, de que você não possa conversar com ele. Ele é inteligência, atributo de Deus, é inteligência suprema, é a bondade absoluta. Então, se eu consigo conversar, como, por exemplo, com uma relação com um pai ou com uma mãe, né, amorosamente, por que eu não posso conversar com o Criador amorosamente? Mas não é uma conversa no sentido, né, vocal, é uma conversa no sentido de pensamento, de vibração mesmo, né? Então, isso que eu já trouxe, assim, né? Então, seria a chave, seria essa, né? Esse fluido cósmico. Deus, a gente pode dizer que é o nosso DNA espiritual, né? É a nossa essência. Ele está ali em cada elétron, cada átomo do nosso corpo. E a gente pode sentir, sim, né? Mas precisamos silenciar, precisamos primeiro nos conectarmos, nos termos a convicção plena. Tipo, Deus está aqui, agora, né? Está comigo. E a gente pede e a gente obtém por quê? Porque a amorosidade dele é absoluta, né? E ele nos auxilia nos nossos pedidos, e a gente vai desenvolver isso. Aí eu trouxe aqui uma oração para vocês, só para a gente abordar um pouquinho a forma, né? O Thor só queria vir na palestra se eu falasse de surf. Então eu falei para ele, eu vou dar um jeito de trazer para você. Aí eu trouxe aqui, Thor, a oração do Iago Dora. Para quem não conhece, Iago Dora é o atual campeão de surf mundial, né? E ele, depois que ele ganhou o Campeonato Mundial de Surf, ele trouxe a público, né, um bilhete que ele escreveu agora no início do ano, e que ele fala o seguinte: vou vencer 2 etapas do circuito esse ano, vou me classificar para o Final Five, vou me classificar para as finais, né? E aí no final ele fala, vou ser campeão mundial de surf esse ano, esse é meu ano, 2025 é meu ano. Serei campeão mundial de surf pela WSL em 2025. E aí o Iago Dora, né, trouxe. E aí eu falo, o que é isso aqui? Para alguns é um bilhete. A Laís, a minha filha, fala assim, eu peço para o universo. Iago Dora lançou para o universo? Pode chamar de universo. O que é o universo? O que ele vibrou, né? O que ele se conectou? Que linha de harmonia ele lançou, né? A energia dele. Não deixa de ser uma oração, né? Então a gente não precisa, de fato, para conversar com Deus, fazer uma coisa, né? Assim, uma palavra e tal. A gente pode pedir no sentido, né, de se conectar. É isso que eu quero. Me auxilia. E aí perguntaram para o Iago Dora se ele já tinha escrito isso antes. Se foi a única vez. Ele falou, sim, já tinha escrito nos 2 anos anteriores, né? Para mostrar também que o pedir e obtereis não é delivery, né? Você bate, eu quero ser campeão em 2025. Pá, pum, entreguei. Não, você colocou, né? Vamos dizer, esse fluido
vibrando na direção do que você escolheu, porque se tem uma coisa mais linda que Deus nos deu, é o livre-arbítrio, né? Ele nos permite escolher, experienciar. O Iago Dora escolheu que ele queria experienciar essa vida conectado ao mar, ao surf, e ele fez essa escolha, né? E ele alcançou ali, né, por meio do pedir dele, e não foi um delivery, né, assim, não foi uma entrega ali fácil para ele. Todo mundo admirou muito ele no campeonato, quem acompanhou o campeonato, porque era um cara sereno. Ele falava assim, eu não posso me desconectar da beleza que é estar em conexão com o mar. Ele falava que o campeonato tira isso, né? Tentando e ele falava, não, eu quero ter a minha conexão com o mar, sem que isso seja aquela coisa, né, desagradável. Então, ele é um exemplo aí para a gente. E aí eu vou trazer uma outra conexão divina que eu gosto muito. Eu não sei se alguém já leu aqui o Yogananda. Ele tem esse livro, né, Autobiografia de um Yogi. E ele, num determinado capítulo desse yogi, a história do Yogananda ele nasceu e falava assim, eu preciso achar um guru. E eu preciso encontrar com Deus. A busca dele era, eu quero encontrar com Deus. E ele ficava peregrinando na Índia, de porta em porta, procurando um guru que auxiliasse ele a encontrar com Deus. Esse é o resumo do livro do Yogananda. Nisso ele conta a história da Índia, ele conta a história, né? Muita história bacana, espiritual, vamos dizer assim, envolvendo o Yogananda. Depois ele foi para a América e aí escreveu bastante coisa em inglês e trouxe esse conhecimento. Mas esse capítulo aqui, ele conta quando ele finalmente encontrou o mestre dele, Suestikar, a Flavinha leu esse livro também. E aí esse mestre, num determinado momento, ele foi meditar, e aí ele espalma a mão assim pelo coronário dele, tipo assim, era a hora dele alcançar, né, o samadhi, né, o samadhi, sei lá. E aí ele narra como foi o êxtase, o Yogananda, né? E é muito interessante porque parece que ele, assim, minha leitura, ele entrou no fluido cósmico universal e virou o fluido cósmico universal. Porque ele começa assim, sair do corpo, quando ele começa a dizer, né, como foi esse êxtase, esse contato com Deus. Ele fala, sair do corpo. Aí ele falou, via a rua, mas via depois do muro. Tipo, tinha um muro, mas ele via através do muro. E aí eu ia andando e via a seiva da planta se mexendo. E aí ele ia expandindo, né? E em um determinado momento ele fala, me expandi fora dos limites físicos. Ele se percebe com todas as partículas do universo. Sente uma bem-aventurança infinita, fluindo sem interrupção. O espaço, o tempo e as formas, depois dele atravessar o muro, dele ver a seiva da planta, ele acaba o espaço-tempo, né? E aí ele fala que começa a ver planetas, estrelas, galáxias, tudo interligado, como se fossem as células de um mesmo corpo cósmico. E aí ele descreve o som que ele ouvia, e ele fala, né? Deus era Om. Ele ouviu nesse espaço-tempo, né? E aí ele descreve esse contato com Deus, que Deus era Om. E aí ele já, nesse capítulo, ele fala, e aí eu entendo o Evangelho de João, quando ele fala, no princípio era o verbo. Ele entendeu o Om como o verbo de João, né? Mas essa passagem do Yogananda, descrevendo o êxtase, né? É muito interessante, porque é muito parecido com o que Kardec explica, né, de que como essa nossa conexão, como se fôssemos todos imersos numa coisa só, sem essa delimitação de espaço-tempo. Aí Yogananda volta. Quando ele volta, ele olha pro guru dele e faz assim. Aí ele falou, volta e pega a vassoura e vai varrer a rua. Aí ele, como assim, né? Ele, bora, vassoura e rua, porque você está no mundo real, não é? Você não é seu momento de ficar lá, né? Em êxtase. E aí ele pega a vassoura e fica ali realmente impressionado, né? Com aquela experiência que ele teve, desfrutou ali, né? Uma harmonia absoluta, vamos dizer, por alguns segundos. Então essa é a descrição, né?
E aqui é muito interessante quando ele traz, né, essa frase do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse aqui, essa frase, vamos dizer aqui, do Evangelho de João, tem uma série de formas, né, de interpretar. Quando a gente fala assim, no princípio era o verbo. O Haroldo Dutra, ele tem um livro agora, né, que comenta todo o Evangelho de João. Ele interpreta, né, parte a parte, todo o versículo a versículo, né, todo o Evangelho de João. E esse aqui, que era o primeiro, né, ele dá duas interpretações para ele, né. O primeiro, quando ele fala verbo, ele fala que essa tradução de verbo era logos, em grego, né, e que esse logos, em grego, significava, tinha uma interpretação de co-criador, de criação, esse verbo, né. Então, quando ele fala assim, no princípio era o verbo, ele interpreta, vamos dizer assim, como no princípio existia o co-criador, aquele que está em comunhão com Deus. E esse que estava em comunhão com Deus era Deus, ele estava numa comunhão perfeita. E ele se refere a Jesus, né, dizendo que nós, né, Deus, vamos dizer assim, ele não cria, ele não tem mão, ele é imaterial, né? Então, como é que ocorre o processo de criação? Então, nós temos na nossa galáxia co-criadores em plano maior, vamos dizer, Jesus, e cada galáxia tem, né, cada planeta tem co-criadores, são seres que alcançaram, isso que Yogananda, né, experienciou ali um pouquinho, são seres que estão, né, imersos em comunhão com Deus. E esse ser, né, no caso, seria o próprio Jesus Cristo, como um co-criador em plano maior. Seria esse espírito, né, que tem uma conexão plena, vamos dizer, né? E aí Jesus fala, eu e Deus somos eu sou uno com o Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele é uno. Talvez um pouquinho do que Yogananda disse, né? Eu estou imerso nele, eu estou em harmonia absoluta. Eu cumpro os seus desígnios, né? Eu compreendo o que Deus quer dizer. E aí, voltando aqui para o livro da Gênese, né? Ele comenta um pouquinho mais sobre a visão de Deus. Por que vocês não vemos Deus? Alguém pode ver se, né, se enxergou, se teve esse vislumbre, depois nos conte. E ele dá uma explicação, né? Ele fala, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o alto mais grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se seguem que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que outros. Ou seja, nós que não estamos vendo Deus, não estamos distantes de Deus. Mais uma vez, a gente está naquele oceano, naquele mar. Deus está mais na gente do que a gente em Deus, na verdade, né? Então ele fala, pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam distantes dele. Espíritos como os demais, como todos os seres na natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que o impedem de vê-lo. Então é como se o nosso grau de materialização, né? É como se fosse um vapor que nos ofusca aí da luz, né, divina. Mas não significa que a gente não esteja o tempo todo ali, ó, abraçado pelo amor dele. E aí tem mais uma pergunta no Livro dos Espíritos. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham, né? Então, a gente pode interpretar que aqueles que se dedicam mais ao bem, né, à bondade, aqueles atributos que o próprio Deus tem de forma infinita, né, tem mais pontos de contatos mentais com a mente divina. Então, vamos dizer, né, quanto mais a gente se desenvolve naqueles atributos da amorosidade,
da bondade. É como se a gente tirasse um pouquinho do nevoeiro, né, que nos impede. É como se a gente alcançasse mais conexões, tivesse mais clareza dessa luz em nós, né? Então esse é o trabalho, cada vez mais a gente ir arrancando, né, esse vapor que nos afasta. Eu acho outro exemplo, né, de oração. A Laís, a minha filha, também fala assim, olha, Deus é difícil demais para eu entender e eu desisto. Esse negócio de infinito me dá uma agonia. Ela falou que passa até mal de pensar no que é o infinito, né? E aí, mas ela se comunica com o universo regularmente. A outra que escolheu o universo, que achou mais fácil, né? E ela falou que quando ela foi fazer o intercâmbio, chegou na Austrália, ela não conseguia fazer amizade. Ficou lá 1, 2 semanas na escola, tipo, sozinha, né? E aí ela falou que à noite ela deitou na cama e pediu para o universo. Falou assim, ô universo, me manda um amigo, eu preciso muito, né, me conectar, ter amizades e tal, né? Pediu para o universo. Aí ela falou que no dia seguinte ela estava na escola, na aula, o professor parou a aula assim e falou, ô pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Aqui está a Laís, ela é nova aqui e ela precisa fazer amigos. Vamos ser gentis com a Laís. Aí ela ficou olhando assim, né? Ela falou, aí ela, mãe, foi delivery, porque eu falo que não tem delivery, né? Ela fala, foi delivery. Aí ela falou que saiu da sala assim, né? E agora? Tipo assim, quando terminou, foi a hora do recreio, ela foi saindo e olhando para ver, né, se vinha um amigo, né? E ninguém veio. Aí ela foi para a biblioteca e ficou lá lendo o livro sozinha. Aí ela falou que estava na biblioteca, assim, lendo o livro sozinha. Daqui a pouco ela viu uma cabecinha assim na biblioteca e voltava. Aí viu uma cabecinha na biblioteca e voltava. Aí ela falou que era uma menina que queria, né, ficar com ela e falou, vem cá, vamos lá pro recreio com a gente? Aí ela foi. Aí foi essa menina que fez todas as conexões para ela conseguir ter amigos e tal, e tudo deu certo, né? Mas assim, para mostrar, né, assim, dessa nossa conexão, quando a gente fala assim, Deus não vai nos ajudar, se a gente faz uma oração, porque primeiro você tem que saber o que você quer, né? Então você faz uma oração, quero ter amigos, né? E aí entrega e confia, porque vai acontecer. Só que não vai acontecer sempre dessa forma, né? Tão explícito assim, né? Mas o que o Evangelho nos fala é que vai vir por ideias, pessoas, sinais, intuições, porque como que Deus, que é imaterial, materializa coisas? Geralmente por intermédio de co-criadores. Quem que era o co-criador na história da Laís? O professor. Então aquele professor estava, né, conectado no mesmo fluido, vamos dizer assim, e ele materializou ali, né, aquele pedido da oração. Então todos nós aqui somos co-criadores, né? A gente fez uma visita agora com as famílias. A gente tinha um grupo de famílias cadastrado. E aí, por final, apareceu uma que ela falou assim, vamos só lá para ver como é que ela tá, ela não precisa, ela tem renda e tal, não sei o que. A gente chegou lá, foi fazer a visita, e aí era uma senhora, ela contou que tinha caído na fraude lá do INSS, que tinham roubado todo o benefício dela, e que naquele dia eles não tinham alimento na casa. Que ela estava completamente sem alimento, e nós tínhamos deixado uma cesta básica para o final, a gente sempre deixa uma para o final, que se aparecer, vai que aparece, né? Alguém. Aí eu falei, nós temos uma cesta básica. Ela chorava e falava assim, eu pedi tanto a Deus, né, que me auxiliasse, que mostrasse um caminho, né? E, poxa, chega uma cesta básica assim, aqui em casa, de quem eu não esperava, de quem ela pediu a Deus, né? Ela não, vamos dizer. E aí eu falo assim, é só a gente começar a perceber, se conectar, porque os sinais estão o tempo todo, mostrando assim, como Deus está o tempo todo conosco e está, sim, nos auxiliando, né? Ele está, assim, falando no nosso ouvido, botando a mão aquele que eu falo, né? Aquela figura que me incomodava, né? Daquele, né? Do Senhor fazendo, é esse que a gente não consegue explicar. É uma energia, mas é uma energia amorosa, que te envolve, que te leva, né? Mas tem que estar atento, tem que estar atento.
E aí, isso aqui eu comentei, né? O que Deus e os executores da sua vontade, o que Deus concede? Coragem, paciência, resignação, ideias, meios, aos que ajudam a si mesmo, né? Então, esse é um ponto que a gente sabe, né? A gente tem o livre-arbítrio para fazer escolhas. Então, não basta o Iago Dora escrever no caderninho, viu, Thor, que quer ser campeão de surf, e não, né, utilizar os meios, o treinamento, tudo que ele precisa para chegar lá. Então, Deus vai sim nos apoiar. E aí tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: a prece torna melhor o homem? E aí ele fala, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. Este é um auxílio que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Então a gente tem os co-criadores, vamos dizer, nós aqui, uns auxiliando os outros e vibrando, né, em harmonia com o divino. E temos também bons espíritos, né, que vão nos ouvir e vão também nos auxiliar. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, orou, a mensagem, né? Orou, preste atenção, porque não vai vir delivery, né? A gente precisa estar atento a sinais, a sensação. Às vezes, a gente em meditação, a gente lança, né? Uma dúvida ou um sentimento, e daqui a pouco vem aquela clareza, né? Vem uma clareza. Está atendida a sua oração, né? Está atendida a oração. Você sabe o caminho, você sente, né? A presença. Então, a resposta vem e sempre vem. Aí, por fim, tem essa sessão ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já falei, mas assim, só para a gente se lembrar, né? Que ele fala qualidades da prece, as orientações, né, do capítulo. Não se coloque, quando você for orar, né? Não se coloque em evidência, ora recolhido, não ore muito, com muitas palavras, mas sim com sinceridade. Antes de orar, perdoe, né? Por que perdoar antes de orar? Porque ela é aquele vapor, sabe aquele vapor que não deixa nos conectar, né? Então, aquelas coisas que a gente tem que duras para fazer, mas assim, eu não consegui perdoar, então eu nem vou rezar porque eu sou muito imperfeito. Não, também não, né? A gente tem que se conectar, porque talvez até pedindo em oração a gente consiga, né? Meios e auxiliares para nos auxiliar no caminho do perdão. Ore com humildade, como publicano, não como orgulho, como fariseu, porque quando esse capítulo do Evangelho, quando abre, o fariseu fala, olha, eu dou dízimo, eu auxilio, eu não sei o quê, Deus me ampare. E o segundo, o publicano fala, eu não sou nada, eu sou, né, mas pai, estou aqui. E aí ele fala, ora com humildade, como o publicano fez. Examina seus defeitos e não suas qualidades. Se for se comparar aos outros, procura o que há de mal em você, né? Então, algumas sugestões aí do capítulo do Evangelho. E por fim, esse é o último slide para não nos cansar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir pro... Alguém quer dar alguma manifestação de seu contato com Deus, algum testemunho, algum delivery, algum delivery que recebeu? Não, eu sempre, quando às vezes alguma pessoa me pergunta ou alguma coisa, eu sempre converso. Eu faço igual eu falo para ela, escreve no papel, eu, fulano de tal, quero. Escreve o que você quer, o que você está pensando, o que você deseja. Lá embaixo, você agradece a Deus por isso, como se isso tivesse sido realizado. E prega esse papel na porta do seu guarda-roupa, ele leia isso todo dia. Porque quanto mais você mentalizar isso todo dia, mais isso vai se mover. A energia é. E às vezes até na hora quando eu converso com alguém alguma coisa, a pessoa fala, cara, eu estava pensando uma outra negócio, o cara chegou, apareceu, falou assim e tal. Muito obrigado, não, agradeço a Deus, você mesmo.
É que esse negócio do papelzinho, eu fico imaginando, eu que quero dar interpretação para tudo, né? O papelzinho, quando você escreve, a gente falou assim, né, é como se fosse um sino recuando no fluido cósmico, né? Eu acho que quando você escreve, é como se o sino fosse mais forte. É aquilo, você realmente quer aquilo. Porque uma coisa é pedir, meu Deus, abençoa minha família, meu pai, meu pai. Você que realmente está, tipo, tem uma vontade na expressão daquela oração, ou você só está, porque eu sei que eu tenho que orar, né? Quando você escreve, você bota intenção, você fala, eu quero, né? Então eu acho que é um pouco isso, é fazer o fluido cósmico, né? Ativar. É o que ele fez, ativou, né? Eu quero. Ora, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente está tão nessa coisa geológica, esse tempo, para nós, é como se fosse a coisa mais importante do mundo, que para isso não existe. Então a gente às vezes não tem paciência, a gente tem que aprender a esperar. E perceber o que está acontecendo na volta. Nessa oração você consegue ver esse ambiente que você fica, Uhum. né? Quando você falou, você não sabe qual é. Né? Eu olho para Deus, para mim, amor. A única definição que eu tenho para ele é isso. Que é vontade. Então, às vezes, a gente fica bem querendo que tudo se resolva, mas a gente não dá tempo para isso resolver mesmo. Isso precisa de tempo. Porque até a gente mesmo precisa amadurecer espiritualmente e entender o porquê que a gente. Não é nem porquê, né? Mas para que é que está se passando. E aí entra essa oração. Né? Junta as mãos e pede. Até que um estudo científico, quando você ajoelha, junta as mãos, você cria um campo magnético, que aumenta essa vibração. Mas é isso, é o juntar as mãos ou é a intenção que o juntar as mãos sacode o fluido cósmico, né? É isso, tudo é a vontade, né? Isso. É a fé. A fé. Aí eu vou encerrar, já ia convidando vocês a fecharem os olhos, que eu vou ler uma oração, que é uma oração que nós recebemos aí no grupo mediúnico, né? Do Atanásio, que é um espírito que vem nos acompanhando no grupo mediúnico, e trouxe essa oração para a gente. E aí eu queria encerrar com ela, mas vocês podem fechar os ouvidos e vibrar junto com Atanásio nessa oração. Feche os olhos, abram os ouvidos. Vou até aumentar um pouquinho o som aqui, para a gente abrir os ouvidos. Toma, Senhor, meus pés, para que o meu caminho seja o caminho que tu queiras que eu siga. Toma minhas mãos, para que santificado seja o meu trabalho no bem. Toma meus olhos, compassivo Pai, para que eu veja o mundo pelas tuas lentes gloriosas do amor. Toma, meu Deus, minha mente, para que meus pensamentos reflitam a tua mente grandiosa de luz e de sabedoria. Toma, Deus de bondade, meu coração, para que eu ame verdadeiramente, corajosamente e com todo o amor que tu podes expressar através de mim. E se houver, Senhor, algo em minha alma, ainda que eu não conheça, tu sabes, e então toma de mim mesmo, para que eu, enfim, junto a ti, possa te conhecer e te amar como tu mereces. Então, que a gente possa seguir essa semana imerso no amor divino. Graças a Deus.